E aí, falando um pouquinho aí sobre essa nova realidade home office, né? No mundo corporativo, a consequência é home office. O home office que ele existe desde a Idade Média, que foi melhorando de tempos em tempos, agora no Brasil se tornou, né, uma necessidade e que agora a gente precisa de aprender a trabalhar, o home office, tá bom? E aí, qual que é a grande questão que o gestor hoje ele preocupa, né? Nossa, antigamente eu sabia que a pessoa estava trabalhando ali, o fulano de tal, porque eu via, né? Enxergava aqui, via que estava trabalhando e tal, mas agora está distante. E o meu desafio agora é confiar de que ele está trabalhando, além dos resultados. Como é que eu faço isso? E como é que eu me mantenho presente, mesmo não podendo ser fisicamente? E aí a gente vai ter que usar tecnologia acima de tudo, tá bom? O home office ele está quebrando paradigma, ele é responsável por essa modalidade que antes era muito praticada por multinacionais, agora passa a ser uma realidade, tá? Óbvio, não vamos ser aqui, né, imaturo. Vai passar a pandemia, a gente vai voltar aos poucos a praticar, né, o trabalho que a gente praticava? Sim, mas com várias mudanças, né? Por exemplo, quando a gente puxa algumas pesquisas de mercado, elas apontam que hoje as pessoas que estão trabalhando home office, elas estão sendo mais produtivas do que quando trabalhavam presencialmente. Tem casos que a produtividade chegou a 40%. Então, assim, a partir do momento em que você, empresário, tem uma equipe que antes era presencial e que agora está dividida e que está home office, né? E que está entregando 40% mais de resultado, cara, você não vai preocupar se é presencial. Continua home office e me entrega os 40% a mais. Ou, vamos dividir, metade presencial, metade home office, que é o que as multinacionais praticavam antes dessa pandemia. Eles dividiam muito esse tempo, tá bom? Mas, mais uma vez, a comunicação tem que ser o item de maior cuidado nesse período. Por quê? Gente, imagina a rádio peão, né? Vamos falar o termo antigo nosso. A rádio peão. Antes da pandemia, pensa como é que era a rádio peão, né? A gente falava algo aqui, se não fosse gravado para a pessoa ver e rever, na hora que ela falasse para 10 pessoas ali, chegava no final lá do telefone sem fio lá, que a informação era totalmente diferente do que a gente quis passar, tá? Você imagina essa comunicação feita só por e-mail ou só por ligação, sem uma videoconferência para você ver ali qual que é a linguagem não verbal do que está acontecendo. Imagina o tanto de ruído que essa comunicação, que agora é à distância, pode ocasionar se a gente não usar as devidas ferramentas e ter o cuidado de certificar que a pessoa realmente entendeu bem o que você quis passar para elas. Deixa eu ver aqui como é que está o pessoal aqui, vamos lá. Pedro Rocha, super importante ter meta, sempre, né, Pedrão? Em todas as áreas, todos os nichos de mercado. É extremamente importante você ter meta, né? Já dizia alguns pensadores aí, né? O que não é medido não pode ser gerenciado. Aquele que não sabe onde ir, qualquer lugar serve. Então, precisa de ter meta e, claro, objetiva, mas tem que ter acompanhamento também, tá bom? E acompanhamento é diferente de fiscalização. Fiscalização é você ficar o tempo todo ali apunhalando e fazendo aquela gestão, né, de general. Agora, acompanhamento não. Acompanhamento vi seu percentual aqui, você está distante da meta, o que a gente pode fazer junto aqui para você bater sua meta esse mês? Que ferramentas que você precisa, qual que é o plano de ação que você vai desenhar para mim para a gente bater sua meta? Vamos fazer um plano de ação juntos, é isso, tá bom? Mas tem que ter meta, hein? A questão de confiança dos funcionários é muito importante durante o home office. Carlos Antonelli, a confiança, cara, total. A gente falou no começo, né, da live sobre essa questão da transparência que gera muita confiança. E nesse cenário aí de trabalho home office, você tem que confiar no teu colaborador, né? Você tem que confiar. Mas aí, gente, mais do que nunca, qual vai ser o principal nível de medição de que a turma está trabalhando e está entregando? É o resultado, né? Por isso que ter metas claras e objetivas é extremamente importante, porque é o resultado, no final das contas, que vai sinalizar se o trabalho foi bem feito ou não, tá bom? Beleza? Vamos lá, vamos passar aqui adiante. Aí eu quero trazer 2 exemplos para vocês de multinacionais, né, empresas que atuam em vários países. Uma Revelo, que é uma empresa de tecnologia e recursos humanos. E pensa, empresa de tecnologia e recursos humanos, que está totalmente alinhada, já é tecnológica pra caramba, que já tem um home office, né, já tinha um home office
enraizado na cultura dela, tá bom? A partir de agora, todo mundo trabalhando no home office, eles adotaram a questão da marcação do ponto online. Ou seja, eu dou liberdade, eu confio, mas eu preciso de um relatório para ver quantas horas você trabalhou, até porque de repente tem pessoas aí que vão trabalhar como home office, a gente vai ver isso nas dicas sobre home office, que eu vou passar adiante, que às vezes confunde um pouco aí também, ao invés de trabalhar lá suas 8, 9 horas por dia, 10 horas, vai lá, né? Que aí a pessoa vai e trabalha 14 horas no dia, né? E nem sempre ela teve produtividade, ela se manteve ocupada durante 14 horas, mas não foi produtiva 14 horas. Claro, depende de cada colaborador, mas é por isso que a Nivelo, ela adotou essa questão da marcação do ponto online, tá bom? E ela faz sempre, todas as manhãs, breves reuniões para alinhar as tarefas, e eles fazem isso através de um chat online. Mas eu não tenho dúvidas que utilizam também videoconferência, pelo menos uma vez na semana e tal, porque eles fazem uma reunião de chat online, né? Uma vez por dia. Então, provavelmente eles utilizam também a videoconferência toda semana, tá bom? Essa empresa é uma empresa de recrutamento e seleção, a PageGroup. Eu tive a felicidade de participar de um processo seletivo da PageGroup no ano de 2016. E eles fizeram, o recrutador que me acionou pelo LinkedIn na época, era de São Paulo, e ele fez o processo dele comigo todo via Skype. Então foram todas entrevistas online, entrevistas, eu me lembro que no processo foram 3 entrevistas remotas, né, online, videoconferência, e a última sim, teve um gestor que veio de São Paulo para cá e a gente se encontrou para eu fazer a última entrevista. Aí sim, essa presencial, depois que eu passei em todos os processos. Mas hoje não, hoje a PageGroup, tanto para recrutamento lá dentro de São Paulo, ou nas outras cidades que ela atua, né, quanto fora, já adotou que todas as seleções daqui para frente serão todas online, através de videoconferência. E eu estava acompanhando, pesquisei um pouco mais sobre a entrevista que o CEO da PageGroup deu, e ele fala que essa nova cultura é para pós-pandemia também. Por quê? Porque como eles vão fazer todo o recrutamento agora através de videoconferência online, eles vão ganhar mais expertise ainda nesse recrutamento e seleção. Consequentemente, com mais expertise, pós-pandemia eles vão poder dar sequência nessa atividade. E com mais expertise e obtendo mais sucesso no recrutamento e seleção. Beleza? Tá? Tá, beleza. Deixa eu ver aqui. Apesar, acho que esse aqui é mais relevante, algumas empresas incentivam seus funcionários a trabalhar de modo home office. Agora, na verdade, além do incentivo, se tornou, né, meio que uma obrigação, né? E o legal do home office, turma, é que a gente acaba economizando com transporte. O principal ganho é realmente a questão do tempo, né, que você ganha quando você não tem mais o deslocamento para fazer, né? Nos grandes centros, então, turma, eu adoro dar esse exemplo, assim, nas minhas aulas eu sempre comento. Eu era gestor de uma equipe lá em Brasília, e aí nós fomos fazer uma reunião numa sexta-feira. Em Brasília, quem tem mais experiência em Brasília sabe que depois das 5 horas para sair de Brasília é complicado, né? É difícil, o trânsito fica pesado, ainda mais uma sexta-feira. Mas a empresa ela ficava já meio que na próxima BR, ou seja, eu não pegava tanto trânsito, não. Eu gastava uns 20 minutos para sair de Brasília e começar a viagem de volta para Goiânia. Turma, tinha um colaborador nosso lá que ele morava no lado oposto de Brasília. E eu ia sair, a gente acabou a reunião 6 horas, tá? E eu ia chegar em Goiânia mais ou menos 9, né? Considerando ali parada para comer alguma coisa, tal, 9 horas eu estaria em casa. Você sabe, aí ele, na hora que a gente acabou a reunião, eu não sabia ainda que ele morava tão longe, ele comentou comigo que ia chegar na casa dele quase 10 horas da noite, se não passasse das 10, eu não acreditei. Eu falei, mas não é possível, eu vou sair daqui, eu vou chegar em Goiânia 9. Ele falou, Ricardo, você não tem noção. E aí a gente combinou, né, na época tinha um grupo, na época a comunicação era principalmente WhatsApp, não era comum videoconferência, tá? Então, nós combinamos que ao chegar em casa a gente ia avisar no grupo que chegou. Eu cheguei, eram umas 9h10, 9h15, não lembro ao certo. Ele foi chegar quase 10 horas da noite. Realmente ele chegou bem depois de mim. Então, imagina se naquela ocasião a gente tivesse feito uma videoconferência pelo Zoom ou pelo Skype.
olha a viagem que eu teria livrado ele de ter dado. Uma sexta-feira, que ele poderia estar em casa com a família, ele gastou de 6 a quase, entre 6 e 10 horas da noite para chegar em casa, quase 4 horas, né? Então, nós vamos precisar de, nessa questão do home office, a produtividade já está muito ligada a isso, né? A gente economizar nessa questão do trânsito, economizar com comida fora de casa, né? Então, acaba que o home office também ele ajuda financeiramente, né? Olha que curioso isso. Deixa eu ver como é que estão as questões aqui. Ah, Silene falou uma frase aqui que é muito legal. Pelos seus frutos os conhecereis. Muito válida essa frase para saber a honestidade dos liderados. Perfeito, perfeito, né? E aí os frutos vão vir muito também dos nossos resultados, né? Então, quais os resultados que a gente está trazendo? Quais resultados que a gente precisa de trazer? Temos que ficar completamente alinhados com isso. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu quero trazer para vocês aí as vantagens da gente trabalhar em home office. Primeiro, economia. Você economiza com transporte e alimentação. Sobretudo, ganha muito tempo, né? A gestão do tempo melhora muito. Você ganha uma vantagem que é a autonomia. Você gerencia seus horários e caso não precise atender cliente presencialmente. Mas agora, com esse novo cenário, a gente também, os nossos clientes estão fazendo tudo virtualmente. Então, essa é uma outra vantagem. Liberdade. Você trabalha, né, como quiser, desde que entregue os resultados. Tá vendo, pessoal, como a gente tem batido muito nessa tecla? Eu vi que vários líderes aqui comentaram durante essa live nossa, durante esse webinar, falando sobre essa questão da meta clara, para a gente ter transparência, para a gente confiar nos nossos liderados, mas sobretudo para a gente entregar resultados, tá? Não tem como. A gente não pode abrir mão dos nossos resultados também, tá bom? E aí a gente tem também a proximidade como vantagem, né? Além do dinheiro, você economiza tempo que gastaria do trânsito até o escritório, né? No caso desse colaborador meu, gastou 4 horas dentro de Brasília para chegar na casa dele. Olha que é surreal quase isso. Só que como todo processo traz vantagens, existem algumas desvantagens que a gente tem que ter muita atenção para, se for o caso, a gente corrigir, tá bom? E aí, as desvantagens do home office, tá bom? Primeiro, distração, né? Animal de estimação, visitas, telefonemas, interfone tocando, Netflix, né? E agora na pandemia soltou um monte de título interessante. Então, se você não tiver a gestão do tempo e tiver comprometimento com o seu resultado, fatalmente você pode deixar de entregar os seus frutos, como bem disse ali a Silene, tá bom? Então, nós temos que ter cuidado com as distrações. Essas distrações a gente também traz a nossa família, né, vizinhos, etc e tal. Temos que ter bastante cuidado com distração. Na questão da interatividade, tem pessoas que precisam estar em ambiente que permita interação e integração com o outro, avalie se é o seu caso. É aquilo que a gente falou. Tem que ter muito cuidado, porque às vezes, depois que passa esse cenário nosso e que as empresas realmente colocarem o home office como uma modalidade mais opcional, poder proporcionar isso para a turma, tem pessoas que ela precisa interagir para ela produzir, tá bom? Ela precisa de estar no meio de outras pessoas para ela produzir mais. Eu conheci vários colaboradores assim, tá? Só uma curiosidade sobre o home office. Como a gente fala home office, a tradução disso seria escritório em casa, ele não se limita só a trabalho em casa, tá bom? Você pode ir para um cowork, você pode ir para uma lanchonete, uma loja de conveniência, qualquer lugar que você leve o seu notebook e tem uma conexão boa, você está atuando como home office, tá bom? Curiosidade aí para vocês. E uma outra desvantagem imensa é que o funcionário home office acreditar que vai ter tempo de realizar todas as tarefas e por isso ele não estipula o horário de descanso. É aquilo que eu falei com você. Tem colaborador que, na verdade, se ele também não souber fazer uma gestão de tempo, o que acontece? Ah, eu vou parar aqui meia hora para ver uma série no Netflix. Eu vou parar 1 hora para ir cuidar do meu bichinho de estimação, atualizar minhas redes sociais e fazer outras coisas. Se ele não tiver gestão do tempo e permitir que essas distrações, né, atrapalhem a sua produtividade, a tendência é que esse colaborador trabalhe mais, fique mais horas de frente ao computador produzindo. Então a gente tem que ter muito cuidado para ele não extrapolar a carga horária demais e produzindo menos, né? Gente, mais uma vez, estar ocupado é extremamente diferente do que ser produtivo.
tá? Você pode ficar ocupado o dia inteiro. Quando você pega o seu celular e vai atualizar suas redes sociais, você está ocupado, né? Pode ser com algo que não é relevante e te faça produzir, mas você está ocupado com aquilo ali. Só que você não está produzindo nada. Então você tem que fazer uma gestão do tempo bem criteriosa com o seu time, tá bom? E o legal, turma, vai anotando essas dicas. Depois, esse material vai estar disponível, né, no canal da FAC Unicampus aqui no YouTube. Se você precisar, se você não estiver anotando agora, precisar de revisitar esses tópicos, eu acho extremamente importante que você escale todas essas dicas, pelo menos principalmente essa parte que fala sobre home office, com os seus liderados. Tá? Eu tenho uma equipe de 15, 20 pessoas que de repente começaram a aprender a fazer home office, né, meio que na tora ali e tal, mas que agora que vocês foram desenhando processos juntos, e de repente se você está achando que realmente essas dicas podem colaborar muito com o teu time, treine o teu time, faça uma videoconferência com eles, repassando esse material para a turma, que eu não tenho dúvida que isso vai colaborar e você vai aprender 2 vezes, que você vai estar repassando para os seus gestores, tá certo? Então vamos lá, eu trouxe algumas neurodicas para vocês, muito relacionado com a neurociência. Trabalhe até 90 minutos, tá? Até 90 minutos o teu cérebro, ele tem o poder do foco, entre 90 no máximo 120 minutos. Aí depende de cada pessoa, depende de cada organismo, mas é entre 90 e 120 minutos de média que o teu cérebro consegue ficar focado numa atividade. Então, planejou o seu dia? Começa lá com as tarefas mais difíceis e aí manda bala na primeira lá, gastou 90 minutos, 120 minutos, mas não terminou, para um pouco, tira 10 minutos, aí sim, é o teu momento de levantar e tomar um café e molhar uma planta, é o teu momento de esticar, alongar, tá? Fazer um alongamento, tomar uma água, dar uma volta aí na tua casa, no teu apartamento, sai na janela, vê o dia lá fora como é que tá, mas tira entre 10 e 15 minutos a cada 90 minutos para 10, 15 minutos, tá bom? Que aí você volta a produzir e ser produtivo, produzir com qualidade, que é o que a gente falou aqui também no webinar, tá? E foque apenas nas tarefas mais importantes e desafiadoras durante esses 90 minutos, tá? E aí a gente sempre fala, né? Quando você vai estudar produtividade, você começa fazendo lá as tarefas mais, né, importantes, difíceis ali, né? E depois você faz as outras tarefas que você também precisa entregar, tá bom? Legal? E aí eu trago 8 dicas para você trabalhar home office. Deixa eu ver aqui como é que tá os meus amigos aqui. Boa, Hélio, tá? Disciplina acima de tudo. Hélio Ostaque. Hélio, é isso, disciplina acima de tudo, né? Principalmente agora, que a gente vai precisar de confiar muito no outro, né? Nós, enquanto líderes, e os nossos liderados. Confiança, vai ser a base das nossas relações daqui para frente, tanto pessoais quanto profissionais. Não é que já que era para ser sempre assim, né, turma? Mas daqui para frente ainda mais evidência, porque nós não vamos estar presentes fisicamente o tempo todo. Então, confiança acima de tudo. Segue aí 8 dicas para você trabalhar melhor como home office. Primeira dica, invista em um ambiente adequado, tá? Você precisa de ter um espaço na tua casa que você sinta que é o teu escritório, tá? Meu caso, moro num apartamento de 3 quartos. Um dos quartos, ele funciona lá como tem uns guarda-roupas lá, né? Aqueles negócios invocados que o pessoal fala lá, para trocar de roupa. E tem também do lado, quem pode me ajudar aí? Qual que é o nome daquele lugar onde a gente que usa só para trocar de roupa, que fica legalzinho e tal? As meninas aí vão saber me falar. Tô esperando vocês me falarem. Mas eu dividi esse espaço do quarto com uma mesa e um escritório, tá? E ali sim ficam os meus livros, fica a minha mesa de trabalho. E aí o que eu faço? Todas as vezes que eu entro no meu escritório, é trabalho. Ali é trabalho, ali é concentração, é produtividade. E se eu não posso ser interrompido, o que eu faço? Eu fecho a porta, né, do quarto, do escritório, e coloco o nome. As meninas colocaram o nome aqui. Closet, é isso. Ô, Luciano, obrigado. É isso, closet, né? Então no meu quarto é o closet e escritório. Ficou dividido o ambiente. Mas se eu não posso ser interrompido naquele momento, o que eu faço? Eu coloco ali uma plaquinha, né? Não me interrompa nos próximos 90 minutos, 120 minutos. E aí as pessoas que estiverem na minha casa sabem que naquele momento o Ricardo está totalmente focado, trabalhando. Nesse momento eu desativo lá as redes sociais ou coloco o celular no silencioso. E aí foco, tá bom? Mas você tem que ter um ambiente que você saiba que é para trabalhar, beleza?
Tem um ambiente sem distrações, né? Importante, então, que seja o seu escritório, que você não tenha distração nenhuma. Esse local é necessário que seja silencioso. É um local que tem que ser reservado, tem que ser mais silencioso e tal. Por exemplo, se eu dividisse, né, uma sala de estar com escritório, às vezes alguém da minha casa quer assistir uma série, como é que eu vou ligar o computador, vou atrapalhar? Então, às vezes o meu horário de trabalho pode estar sendo diferente do trabalho de outra pessoa que esteja na minha casa. Então, a gente precisa trabalhar num local silencioso, tá bom? Tem que ser um ambiente iluminado para quê? Para você se manter ativo. Não pode ser aquele quarto escuro que você só vê a tela do computador clara na sua frente, que isso pode te dar sono, isso atrapalha a sua parte, né, neural, enfim. Aí a gente já entra um pouco em neurociência aqui, mas você pode perder um pouco do teu foco, tá certo? Então a atenção à iluminação do ambiente faz toda a diferença. Tem uma conexão de internet boa, instável. Dica de ouro que eu sei que os mais adeptos aí à tecnologia devem usar. Mas para quem não é tanto, gente, é extremamente diferente a velocidade que você usa de uma internet na sua casa Wi-Fi, no seu computador, de você ligar o cabo de rede direto no seu computador. Então eu, por exemplo, no meu escritório, quando eu vou trabalhar, eu ligo o cabo de rede, a minha internet fica muito rápida, muito forte, e aí eu consigo produzir com muito mais velocidade e qualidade também, tá bom? Planeje as tarefas do seu dia, a gente falou sobre isso aqui já, que uma rotina de horário de trabalho mantenha-se organizado, ou seja, tem que manter organizado, né? Se tiver uma meia, né, uma cueca, uma calça em cima da mesa do escritório, complicado, né? Livros, excesso de papéis, não, vai organizando, faça como você faça na tua empresa, porque eu sei que vocês são pessoas organizadas, você também vai organizar o espaço seu de trabalho, tá bom? E a última dica, faça os intervalos periódicos que a gente já falou aqui, a cada 90 minutos até 120 minutos de dedicação no máximo, você deve parar entre 10 e 15 minutos.